Amado e bondoso Deus, graças te rendemos porque tu és a fonte que possibilita sermos iluminados neste mundo. Graças te rendemos porque em tua palavra encontramos o alicerce necessário para a nossa fé. Dá ao Pai que saibamos ouvir o teu ensino e viver segundo os teus desígnios, porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, como disse no início da celebração, estamos encerrando o calendário do ano da Igreja. E os temas que nos trazem para a reflexão são temas concernentes à questão da vida e do seu sentido. Como nos preparar para o juízo, já que o fim é imprevisível e não sabemos quando será? Dentre muitos costumes da época, Jesus fala sobre o fim dos tempos, tomando a realidade dos casamentos em Israel. Segundo alguns especialistas, era costume que a noiva e os convidados aguardassem a chegada do noivo na residência da noiva. As moças na faixa de 12 e 13 anos que se encontravam aptas para se casarem, recebiam a tarefa de cortejarem o jovem casal. A função delas era iluminar o caminho dos nubentes à luz de tochas embebidas em azeite de oliva. Com a parentela da noiva, o noivo negociava o valor do dote que pagaria para poder se casar. Os familiares da noiva costumavam elevar o valor do dote em contrapartida às ofertas que o noivo fazia. Essas negociações entre ambas famílias não permitiam definir uma hora certa e exata para o casamento acontecer. Quando chegassem assim num acordo, o noivo buscava a noiva para levá-la até a sua casa, local onde ocorria o casamento. E esse trajeto seguiu então os convidados e também as jovens, fazendo o cortejo nupcial com as suas lamparinas. A parábola gera algumas perguntas desconcertantes para a fé. Ela transparece uma falta de solidariedade das 5 jovens prudentes que resistem em dividir o óleo com as outras 5. Vemos também o noivo, sendo rude com as jovens imprudentes junto à porta do local da festa, onde elas são impedidas de entrarem. Como entender este cenário conflitante da parábola? Na parábola, Jesus aponta que o reino de Deus chega no seu devido tempo e que nada podemos fazer para acelerar o advento da sua manifestação universal entre nós. Mas lembremos que Cristo utiliza fatos reais. Se os casamentos da época apresentavam cenários que ora poderiam ser vistos como inadequados, é justamente esse contraste que Cristo procura apontar entre a parábola e o reino de Deus. Deus, por sua vez, não exclui ninguém. Ele esgota todas as tentativas de nos incluir na grande festa do reino. Evidentemente, que as portas fecharão para nós, mas não por causa da vontade divina, mas sim por causa das opções que tomamos e que levaram à nossa autoexclusão da presença de Deus. No reino de Deus, não são palavras rudes que ouviremos da boca do noivo, mas o seu triste semblante diante da conclusão de que não fizemos o necessário por merecer a salvação e participar da festa da vida eterna.
É claro que ninguém pode salvar a si mesmo, mas também não podemos ficar esperando que Deus nos puxe pelas mãos para os céus. Ao sermos alertados sobre o fim dos tempos, espera-se que a graça de Deus em nós seja atuante no mundo, lançando os frutos da fé e do amor a Deus. A festa do reino não acontece somente quando é anunciado que o noivo já vem. Ao contrário do que vemos em nossos comportamentos, quando se aproximam dias festivos, para o reino de Deus, não podemos deixar para o último instante o nosso preparo para a festa do Senhor. A festa do reino já acontece desde o momento em que somos convidados. Se vai demorar ou não chegar esta festa, compete com que todos os dias nos envolvamos no clima deste grande evento. Sendo assim, não se adequa na vida cristã querer se preparar para o reino de Deus quando o último grito ecoar que o noivo já vem e espera que nos encontremos com ele. Se o grito, nesse sentido, nos tomar por desespero, estando nós completamente despreparados, devemos então nos perguntar: o que fizemos durante todos os dias deste convite que antecederam a festa do reino, para que fôssemos pegos de surpresa e despreparados? É justamente nesta questão que reside a diferença entre as jovens prudentes e as imprudentes. Todas foram convidadas, e ainda que conhecessem a realidade dos casamentos, algumas se prepararam para o suficiente, enquanto outras se prepararam para o inesperado. Elas sabiam que não havia hora marcada para o casamento. Ainda assim, as imprudentes arriscaram acreditar que o azeite que tinham seria o suficiente, enquanto as imprudentes confiaram em suas intuições e cálculos, olhando para o suficiente que lhes convia, agindo por suas vontades, pelos parâmetros que julgavam ser o correto. As prudentes agem pensando no noivo, no fim imprevisível e inesperado, sabendo que o noivo não tinha por obrigação dar-lhes informações detalhadas de quando poderia e quanto poderia demorar o casamento. Elas deixaram de agir por suas intuições e agiram pela expectativa de agradar o noivo e não serem uma decepção para a sua festa que lhes aguardava. Mas, meus amados, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Em duas prédicas, uma de 1522 e outra de 1537, Lutero disse que este óleo a que o texto se refere é a fé. Há pessoas que confiam em Deus e constantemente se sujeitam ao jugo e ao seu poder. Já outras pessoas dizem confiar em Deus, mas não aceitam as condições de seguir a vontade de Deus. Estas vivem uma fé inconsistente, se doando a Deus pela metade. Há pessoas que querem participar da festa do reino sem cumprir as exigências de Deus, mas espera que Deus realize as suas promessas antes que as chamas da sua fé se apaguem. Confiar em Deus, meus amados, não é esperar que Deus se adeque às nossas expectativas, à chama da nossa fé. Aqui cabe aquele cristão que se cansa de esperar o cumprimento das suas orações e vai se esfriando aos poucos, até ficar por completo na escuridão. A falta de paciência é uma das inimigas que o impede de ter consigo o azeite reserva da fé. Quando as jovens sensatas negam compartilhar o azeite com as outras, é justamente na fé que se toca a ferida. As 5 sensatas não têm
como dividir o óleo com as que não têm. Elas não podem dar parte da fé delas para as outras. A fé é algo pessoal. Ela se relaciona com Deus dentro do ambiente comunitário. A fé é o óleo que mantém acesa a chama viva da palavra em nós. Ela nos prepara para o agora e para o que ainda virá, pois ninguém sabe qual o dia e a hora do retorno do Cristo com toda a sua glória. A parábola também, ela nos exorta à vigilância. Assim nos diz, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Todas as jovens estavam ali no casamento. Todas as jovens estavam vigilantes. Todas esperaram pacientemente e todas se cansaram e adormeceram durante a espera. A vigilância no texto, neste sentido, não tem o significado de ficar acordado, mas sim de estar preparado. Foi nisso que as jovens imprudentes fracassaram. Se o pecado nos faz cochilar, isso não significa que iremos permitir com que ele nos deixe desprevenidos na escuridão quando nós acordarmos. Pelos olhos do Evangelho, faltou para aquelas jovens imprudentes prontidão na hora decisiva. Elas se prenderam numa fé de momento e não pensaram no amanhã, como aquele cristão que só busca a Deus quando necessário. Por isso, ao invés de responderem com fé viva ao chamado de Deus, elas optaram em aprisionar o noivo nos rituais frustrantes das suas vontades, algo comum entre os cristãos que só olham para a igreja como mestre de cerimônias para batismos, casamentos, confirmações, sepultamentos ou celebrações festivas de Páscoa e Natal. Após isso, esses cristãos somem da igreja, a chama se apaga e eles ficam sem o óleo reserva. Não faltam insensatos e despreparados entre os cristãos, mas Deus rompe com essas nossas convenções, com a pequenez dessa visão que nós temos de reino. Deus insiste na liberdade de trazer o seu reino fora do que nós esperamos. Não é o tempo das nossas lamparinas acesas que definem quando Deus virá. Por isso, na fé, na paciência e na prontidão vigilante, sempre estejamos preparados para o último dia. Querida igreja, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma vida que precisa ser preparada pelo e para o Senhor. Sejamos, então, prudentes, para que não fiquemos no escuro quando o grande juízo final se aproximar. Quem nos convida para a vigilância é o Senhor, que pode renovar a nossa fé, a nossa esperança. A falta de azeite é a irresponsabilidade cristã que insiste em fazer somente o suficiente, achando que é cristão, diante da imensa graça e do grande convite divino. Se a porta for encontrada fechada, coube ao nosso desinteresse nos deixar de fora, por não termos assumido com seriedade e por completo o discipulado de Jesus Cristo. Se na última hora ouvirmos o grito ecoar de que o noivo já vem, não podemos argumentar que fomos tomados por surpresa, pedindo para que Deus suspenda mais um pouco o tempo da tribulação. O tempo da graça de Deus e o tempo que a graça nos concede para nos preparar, um dia chegará ao seu fim. A paciência de Deus estará esgotada quando vencer o último dia para a conversão. Uma vez escoado o tempo concedido por Deus para a penitência, não estará mais nas nossas mãos a oportunidade de prolongar a espera e a bondade divina. Por isso, meus amados, quem não estiver preparado,
verá as portas dos céus fechando para si. Será impedido de participar das honrarias do banquete festivo, da vida nova, da vida eterna. E fora da festa estará somente escuridão e condenação. Por isso, fica para nós uma grande e importante pergunta: de que lado da porta você e eu, afinal, estaremos? Pense nisto. Que a graça eterna de Deus mantenha acesa em nós a chama da vida e da fé, até o fim dos tempos e o retorno glorioso de Cristo entre nós. Amém.